está aqui, então. Pronto, então vamos lá, né? Tudo ok? Perfeito, som. Pronto, então vamos orar para começarmos a nossa devocional e darmos prosseguimento. Oremos. Santo e eterno Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos concede, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para te louvar, Senhor, e refletir sobre a tua palavra. Te louvamos pela tua grandeza, pelo teu poder, por tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor tem feito por nós. E possamos confiar cada vez mais em Ti e na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Flávio. Pai das luzes. Pai das luzes, sempre a brilhar em resplendente ardor, imutável, imutável, pleno em todo amor. Pai das luzes, faz-nos brilhar em semelhante ardor, incansáveis, proclamando amor. Brilha assim sobre nós, dá-nos teu calor. Brilha dentro de nós, Cristo Deus e Senhor. Oh, brilha, brilha, dá-nos teu calor. Brilha dentro de nós, Cristo Deus e Senhor. No começo. Pai das luzes, sempre a brilhar, resplendente ardor, imutável, imutável, pleno em todo amor. Pai das luzes, faz-nos brilhar, semelhante ardor, incansáveis, proclamando amor. Brilha dentro de nós, dá-nos teu calor. Brilha dentro de nós, Cristo Deus e Senhor. Brilha, brilha, dá-nos teu calor. Brilha dentro de nós, Cristo Deus e Senhor. Cristo Deus e Senhor. Cristo Deus e Senhor. Salmo 116, amo o Senhor. Amo o Senhor, Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque inclinou os seus ouvidos para mim. eu louvarei enquanto eu viver. Poderes da morte me cercarão, angústias do inferno de mim se apoderarão. Eu invoquei, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha
Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Ó Senhor, livra minha alma. Amém. Amém. E aí, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Ah, chegou o primeiro, ok. Certo. Ok, ok. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo, capítulo 125. Livro de Salmos, capítulo 125. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão em iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar novamente? Santo Deus, nós te suplicamos a iluminação do teu Espírito para que possamos compreender a tua palavra e realmente possamos ficar inabaláveis, Senhor, como os montes de Sião, por conta da nossa confiança em ti. Ajuda-nos nesse propósito de confiarmos cada vez mais em ti, na tua palavra. Ilumina nossas mentes e nossos corações para que essa compreensão se faça verdadeira. Em nome de Jesus, amém. Bom, ontem o pastor Moisés falou sobre o Salmo 131 e hoje nós vamos ver o 125. Até o final da semana, até sábado, iremos pegar alguns textos avulsos. Domingo é o culto, a gente continua 1 Coríntios e a partir da próxima segunda-feira, se estivermos nessa situação, iremos dar início ao estudo de um outro livro. Mas aqui nós estamos com, assim como ontem, mais um salmo de cântico de romagem, ou seja, as músicas que eram cantadas quando o povo se deslocava para Jerusalém para as festas anuais. E aqui nós temos um bastante conhecido, que ele começa justamente nos fazendo uma colocação muito importante. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião. O que é confiar no Senhor? Você confia no Senhor? Eu gosto sempre perguntando na igreja e pergunto aqui para você novamente: vocês creem em Deus? Vocês confiam em Deus? E de onde é que nós conhecemos Deus? E de onde vem a confiança em Deus? Essa confiança em Deus, então, ela vem da revelação que ele nos faz da sua palavra. Então, essa confiança, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Ela passa necessariamente pela leitura diária da palavra de Deus. Então, se você realmente crê e confia em Deus, você tem que buscar esta palavra. E como é que Deus se relaciona com aqueles que confiam nele? Essa relação, então, vai se dar justamente pelo fato de nós passarmos a conhecê-lo, saber o que ele realmente deseja de nós, o que ele quer de nós, o que ele espera de nós. Então, Deus, ele se relaciona conosco através desta palavra. E aí, o que ele faz com aqueles que se relacionam com ele? Primeiro, ele
nos fortalece. Então, o Salmo diz aqui que nós somos como o Monte Sião, firme para sempre. A nossa confiança em Deus realmente nos faz permanecer firmes. Em dias como esse que nós estamos vivendo, a gente já começa a perceber algumas pessoas com dificuldades. Não falo do ponto de vista de manutenção física, né, alimento, pagar suas contas, mas muitos já estão com dificuldades emocionais. Muitos já começam a ter dificuldades de relacionamento. E precisamos, então, parar e saber que a nossa força vem do Senhor. E Deus nos fortalece, Ele nos firma através da sua palavra. E ele aqui também diz que é como os montes que estão ao redor. Quando a gente realmente para pensar no Deus que a gente crê, quando a gente realmente para e reflete na sua palavra, Deus, então, ele começa a, como que, se colocar ao nosso redor. É claro que isso é algo que depende da comunhão de cada um com ele, para poder perceber essas coisas. É muito comum nós recebermos essas mensagens, né, via internet. Por exemplo, tem aquele cada bonequinho carregando a cruz. E aí um acha que a cruz está muito pesada e começa a serrar, né? Serrar a cruz para ficar uma cruz mais leve. E aí chega um momento em que eles se deparam com um grande buraco, né? um vale ali, e para transpor de um lado para outro, eles usam a cruz. E aquele que cortou a sua cruz, ele não consegue transpor aquilo. Ou seja, Deus está sempre conosco. Precisamos acreditar nisso e vivenciar isso em nossas vidas. Todo e qualquer muro feito pelo homem é passível de invasão, mas nada consegue transpor o muro de Deus. Muitas vezes a gente procura nos fortalecer através das nossas ações, de coisas que o homem faz, que o homem pode fazer, mas elas não funcionam. É o que Jesus diz lá no Sermão do Monte: os que ouvem as minhas palavras e as praticam é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Praticar a palavra ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus, é que vai realmente nos deixar firmes, inabaláveis, para que possamos, então, superar as dificuldades, para que possamos permanecer firmes nos dias da adversidade. Nós já falamos algumas vezes, né, lá na igreja, não aqui nos nossos momentos devocionais, mas sobre a necessidade de sermos resilientes. O que é a resiliência? A resiliência é um termo que inicialmente foi usado para materiais, né? É aquele material que tem capacidade de, sofrendo pressão, sofrendo mudanças de temperatura, ele se adapta àquela situação e depois retorna à sua situação original sem se deformar. E nós, como povo de Deus, precisamos ter essa resiliência. E essa resiliência virá justamente do fato da prática da confiança em Deus, sabendo que Ele é a nossa fortaleza. Agora, se é verdade que Deus fortalece e cerca aqueles que confiam nele, qual é a razão de muitos do seu povo sofrerem sob o cetro do ímpio? Nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, e muitas vezes vamos, como por exemplo agora, o que está acontecendo com o mundo? A mão de Deus está pesando, não tenhamos dúvida sobre isso. Mas aí ela pesa sobre todos, ela pesa sobre os filhos e aqueles que não são filhos, pesa sobre os que estão procurando fazer as coisas certas e aqueles que estão desobedecendo. Não tem como ser diferente, e Deus não usa outra estrutura, mas Ele nos fortalece. E do mesmo jeito que Jesus fala que o sol nasce sobre justos e injustos, as dificuldades também vêm sobre justos e injustos. Cabe a nós sabermos e mantermos a confiança em Deus. A paz, essa só vai ter quem realmente Deus concede. E aí, essa paz é algo que precisamos estar sempre com ela,
né? É o que a gente viu lá, que Paulo falou aos Filipenses. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Lá no fundo, achamos que obediência merece recompensa, não é isso? Então a gente pode estar pensando, poxa vida, Senhor, eu sou um filho, uma filha tão bonzinho, tão obediente. E veja, não estamos falando aqui dessa bondade, desse valor humano para a salvação. Essa aí não tem como. Mas na vida aqui, na vida horizontal, na vida social que a gente tem, na família, na igreja, existem aqueles que estão, digamos, sendo sal e luz, existem aqueles que estão desenvolvendo a sua salvação, que já foi dada, que é algo que vem de Deus, e aqueles que não estão tanto. E a gente imagina, poxa, eu sou um filho bonzinho, então deveria ser recompensado. E muitas vezes somos como o irmão mais velho do filho pródigo. Poxa vida, né? Ele foi, desperdiçou tudo, volta e agora tem festa. Eu estou aqui o tempo todo. E muitas vezes não percebemos que Deus está conosco o tempo todo, nos ajudando no dia a dia das dificuldades diárias. E pelo fato de seguirmos a Deus, achamos que Ele deveria usar seu poder ilimitado para assegurar que a nossa vida esteja livre de sofrimento. Não é isso mesmo? Senhor, o mundo jaz no maligno, o mundo, né? A gente viu aí pessoas escarnecendo o nome de Deus, agora no carnaval, isso foi muito forte. Por que Deus não usa o poder ilimitado dele para me livrar do sofrimento, livrar o seu povo do sofrimento? Sabe por quê? Na verdade, Deus cuida. O alvo de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos de forma a que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos de forma a que sejamos santos. Ou seja, quando Tiago, né, no capítulo 1 da sua carta, ele chega lá e diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa e em nada ser deficiente. A aprovação que estamos passando, e a humanidade está passando agora, pode ter efeitos diferentes em cada um. Em nós, cuja vida está depositada nas mãos de Deus, em nós que acreditamos que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, deve ter o entendimento de que tudo isso colabora para o nosso bem e que nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos santos como Ele é santo. A dificuldade está presente, a aprovação não muda, mas a forma como a vemos, a forma como a encaramos, muda o nosso ânimo, muda o nosso espírito, o nosso estado de paz. E é isso que Deus trabalha no seu povo, é que nós sejamos cada vez mais fortalecidos, mesmo em meio às dificuldades. Então, no final, os que se desviam, diferentemente de nós, como diz aqui o verso 5 do Salmo, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Os que se desviam para sendas tortuosas perderão tudo. Eles não têm, praticamente, este amor de Deus em suas vidas e, no final das contas, não terão nada. Mas o que é que nós temos visto, o que é que nós vimos lá na carta de Paulo aos Filipenses? É que há uma promessa de vida eterna, há uma promessa de vida depois dessa vida. Estamos vendo, concluímos o capítulo 15, lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo salienta a necessidade de estarmos firmes na doutrina, no ensinamento da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e somos os mais infelizes de todos os homens. Então, veja, tudo forma um contexto, forma uma harmonia. Cremos em Deus, confiamos em Deus,
Temos que viver, então, de acordo com isso. Se cremos em Deus e confiamos em Deus, nós não seremos abalados em quê? Na nossa paz de espírito. As dificuldades virão. Voltando ao texto lá de Jesus, lá em Mateus capítulo 7, sobre quem edifica a casa sobre a rocha e quem edifica a casa na areia, você vê que o vento, a chuva, as águas, vêm sobre esses dois homens, essas duas pessoas. Não deixa de vir provação, porque somos servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus. Não deixa de vir. A questão é que nós vamos permanecer firmes, inabaláveis. Como o salmista diz aqui, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, se nós ouvimos as palavras de Cristo e as praticamos, seremos esse monte, seremos essa casa edificada sobre a rocha. Vêm as águas, vem o coronavírus, vem o isolamento social, vem aqueles sentimentos, muitas vezes, de tristeza, de questionamentos, mas a gente rapidamente para, reflete e diz: o meu Deus, ele está no controle de tudo. E se eu confio nele, eu serei como o monte Sião. Serei como os montes que não se abalam. Serei como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Essa é a diferença. A situação é a mesma para todos, mas como você está reagindo à situação? Como você está encarando essa situação? Então, que Deus nos ajude para que possamos ser coerentes com aquilo que afirmamos crer. Isso é fundamental para nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos diz, Senhor, que precisamos permanecer firmes, firmes como um monte Sião que não se abala, firmes como aqueles que edificam a casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo, Senhor. Esse monte és tu. Nós precisamos a cada dia renovar nossa crença na tua palavra, nas tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, nesses dias difíceis que estamos passando, a não desaminarmos, Senhor. Que possamos permanecer firmes e não nos abatemos com as notícias, com os problemas, mas que sejamos instrumento em tuas mãos para levar a paz, para levar a esperança, para levar a palavra de um Deus que está no controle de tudo. Que nós possamos levar a palavra de salvação em Cristo Jesus e que isso se faça verdade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas da nossa igreja, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa as pessoas que estão passando por dificuldades, já estão internadas. Tenha misericórdia de todos. Abençoa o nosso presidente, nossos governantes, aqui no nosso país e em todo o mundo, Senhor. Ser com todos os profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando para descobrir remédios, vacina, que o Senhor os ilumine, os capacite. E, acima de tudo, que todos nós possamos refletir sobre nossas vidas nesse momento. Que possamos rever, Senhor, nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa fé em Ti. Sejamos fortalecidos e permaneçamos firmes e inabaláveis como os montes que estão ao redor de Jerusalém. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia e abençoa a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.